Você já teve algum pensamento que deixou você mesmo assustado? Eu estou falando de pensamentos estranhos, bizarros, pensamentos que vão contra o que você mais acredita. Esse tipo de pensamento, ele costuma assustar, nos assustar. Então, quando nós temos esse tipo de pensamento, ele costuma nos assustar. E a primeira coisa que é muito importante ter em mente é que isso não é algo raro, porque quando uma pessoa tem um pensamento bizarro, um pensamento estranho, um pensamento que vai contra os seus próprios valores, isso pode causar muito medo, muita ansiedade e piorar a situação, gerando um círculo vicioso de ansiedade e mais pensamento estranho, mais ansiedade. Então, o primeiro ponto a compreender é a epidemiologia, compreender a aparição desse tipo de pensamento, a prevalência dele. E, na verdade, eles são muito comuns. Então, pensamentos estranhos, pensamentos bizarros, são, na verdade, muito comuns. Ninguém sabe ao certo a quantidade de pensamentos que um ser humano possui, mas estudos de neuroimagem indicam que nós temos entre 50 e 100 mil pensamentos por dia. Algumas pessoas, há alguns grupos de pesquisadores que trabalham com uma ideia mais ou menos consensual de uma média de 70 mil pensamentos por dia. Então, que destes milhares de pensamentos, um deles seja estranho, seja bizarro, se pararmos para pensar, não é algo que cause espanto, principalmente levando em consideração a quantidade de estímulos ansiogênicos, de estímulos estressantes com os quais nós lidamos todos os dias. Notícias trágicas, notícias de violência extrema, conteúdos mesmo que nós consumimos muitas vezes, séries, filmes, músicas, relacionamentos tóxicos. Então, os ecofatores negativos, vamos dizer assim, ambientes adoecidos, a própria sociedade, em certa perspectiva, podendo ser compreendida como adoecida. Então, esse conjunto de fatores faz com que, se pararmos para pensar, ter pensamentos estranhos ou bizarros não seja algo estranho, né? Então, ter pensamento estranho não seja algo estranho, ter um pensamento bizarro não seja algo bizarro. Então, esses dois primeiros pontos são muito importantes. Primeiro, saber que se você tem um pensamento desse tipo, você não está sozinho. Na verdade, você faz parte de um grupo de pessoas extremamente numeroso. E o segundo ponto é compreender que na realidade social na qual nós vivemos, esses pensamentos, na verdade, eles tendem a ser até cada vez mais comuns. Então, esses dois pontos iniciais são importantes para que a gente não caia na armadilha mental de achar que quando a gente tem um pensamento fora da curva, nós somos a exceção. Né? Bem, agora, vale também citar alguns desses pensamentos. Por quê? Porque quando você escuta um pensamento como esse e você tem esse que eu vou citar ou outros, você, por comparação, às vezes consegue se tranquilizar. Então, fulano também tem, Beltrano também tem. Pode ter esse efeito ansiolítico, sabe, se conhecer, a realidade do outro. Então, assim, um conjunto de pensamentos, e olha como aquela questão da realidade social, da violência que eu havia dito, um conjunto de pensamentos muito comuns, pensamentos intrusivos, pensamentos estranhos, bizarros, muito comuns, são pensamentos ligados à agressão física. Então, pessoas que são super pacíficas, super calmas, de repente são atormentadas por um pensamento intrusivo
de bater em alguém, às vezes de bater na pessoa que ela mais ama. A pessoa vem um pensamento de dar um soco no esposo, no irmão, no tio, no chefe, enfim, seja lá quem for, na pessoa que ela é próxima, no amigo, na amiga, né? Então, pensamentos de violência. E aquilo que eu falava no início. Então, em uma sociedade violenta como a nossa, não é de se espantar que os pensamentos intrusivos estejam relacionados à agressão física, por exemplo, né? Um segundo ponto, um segundo grupo de pensamentos intrusivos, de pensamentos estranhos e bizarros, muito comuns, são pensamentos ligados ao trânsito também, à violência, à agressão no âmbito do trânsito. Então, colidir contra um objeto, contra um grupo de pessoas, contra um prédio, seja lá o que for. E, novamente, a correlação com o campo social. Então, o trânsito, né, no Brasil, por exemplo, nas grandes cidades, ter um veículo, dirigir um veículo, está atravessado por um conjunto de valores, de fantasias, e isso, obviamente, chega também impacta também os pensamentos estranhos, os pensamentos intrusivos. O grupo de pensamentos sexuais também é bastante numeroso. Então, fantasias sexuais que muitas vezes escandalizam a pessoa que tem. Então, uma pessoa que é extremamente devota, uma pessoa que devota à família, ao casamento, até mesmo um celibatário, um sacerdote, uma sacerdotisa, ela começa a ter fantasias sexuais, pensamentos de fantasias sexuais que a perturbam, né, de forma muito constrangedora. Por falar em sacerdotes, há outro grupo também de pensamentos intrusivos, não tão numeroso quanto os 3 primeiros, mas também é muito comum na clínica, aparece às vezes em pessoas religiosas, que são os pensamentos profanos, pensamentos de sacrilégio. Então a pessoa é religiosa e tem um pensamento de blasfemar, algo nesse sentido. Enfim, aqui são apenas 4 grupos, mas há muitos outros pensamentos ligados. Um grupo muito comum também é um grupo de pensamentos ligados à segurança individual, à segurança social. Então, agora, nessa época da pandemia, então pensamentos ligados à contaminação começam a aparecer também com maior frequência. Enfim, então, pensar em fazer algo bizarro, a gente não vai falar aqui, vamos fazer outro podcast sobre isso, mas pensamentos, ideações, pensamentos suicidas também é um tema que se correlaciona com o capítulo de hoje, mas é tão importante que a gente vai fazer outro capítulo só para ele, né? Só para ele. Então, assim, esses pensamentos todos, eles, como eu falei, são comuns e estão ligados à realidade social diretamente, como não poderia deixar de ser. Agora, é interessante também ter uma abertura para um diagnóstico, ter um acompanhamento profissional, para ter em mente a possibilidade de que esses pensamentos intrusivos, principalmente quando são muito frequentes e causam muito sofrimento psíquico, eles não fazem parte de algo maior, né, de um transtorno mental, de um transtorno psíquico. E há alguns transtornos que estão muito ligados, muito correlacionados aos pensamentos intrusivos. O transtorno mais comum, no sentido que aquele transtorno que mais gera pensamentos intrusivos, é o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, né, a neurose obsessiva, como é chamado na psicanálise. E, enfim, mas há outros também, a depressão mesmo, ela também pode gerar muito pensamento intrusivo. O estresse pós-traumático, né, pode gerar. Então, assim, há alguns transtornos específicos que eles tendem a gerar mais pensamentos intrusivos. E, assim, há várias formas, tradicionalmente, de lidar com esses pensamentos. Uma
uma linha de atuação geral e de fundo que muito interessante é o gerenciamento do estresse e da ansiedade. Então, existe uma relação diretamente proporcional entre estresse, ansiedade e pensamentos intrusivos. Então, mais estresse, mais ansiedade tendem a estar relacionados a uma maior quantidade de pensamentos intrusivos. Então, gerenciar o estresse e a ansiedade de forma geral, o que obviamente passa também pela higiene do sono, né, por alimentação, atividade física, enfim, por uma promoção da saúde de forma global. E esse é uma linha de atuação geral, vamos dizer assim. Um acompanhamento profissional, psicoterapêutico também é uma outra linha de atuação, né, vamos dizer, clássica, para trabalhar com esse tipo de pensamento intrusivo. A psicofarmacologia, né, um tratamento psiquiátrico também, em alguns casos, pode ser muito importante, muito útil, às vezes fundamental mesmo. E algumas pessoas têm trabalhado algumas abordagens, têm trabalhado com a ideia dos diálogos mentais, né, os diálogos nos quais a pessoa ela trava consigo um diálogo no sentido de acolher, mas ao mesmo tempo questionar os pensamentos intrusivos. Isso pode ser feito também com dramatização, existem alguns trabalhos nesse sentido, mas eu queria aqui destacar uma linha de atuação que não é, na verdade, ela é desconhecida. Eu nunca vi, na verdade, ninguém falar sobre ela, que é a questão da própria noção de pensamento, né? A própria ideia de como nós percebemos o pensamento no conjunto do ser humano. Já estamos chegando ao final aqui do nosso tempo, então eu vou resumir muito essa ideia, mas essa ideia, e vou trazer aqui um autor, que é o Giovanni Reale, para ancorar essa ideia. E a ideia básica é a seguinte: o Giovanni Reale, que é um helenista, e ele escreve um livro bem interessante chamado, deixa eu ler aqui o título do livro dele, acho que é Corpo, Alma e Saúde. Deixa eu ler aqui, exatamente, Corpo, Alma e Saúde, o conceito de homem de Homero a Platão, do Giovanni Reale. E nesse livro, interessantíssimo, principalmente para quem gosta de helenismo e tal, o Reale ele vai analisar, ele começa analisando, que é o que eu vou trazer aqui, a parte da Grécia arcaica. Então ele vai dizer, na antiguidade arcaica, homérica, né, pré-filosófica, não existia uma palavra no grego para o corpo enquanto unidade. Então, quando nós falamos hoje corpo, até uma criança entende que o corpo é o conjunto do organismo físico e mente o conjunto dos processos psicológicos, né? Mas, à época de Homero não havia essa concepção, Então, isso que nós chamamos de corpo, o mais próximo que o grego tinha, à época de Homero, era a ideia do defunto. Então, o que é uma unidade, um corpo, é o morto. O morto ele não tem diferença, ele é o conjunto de partes que não tem mais vida. Mas o que nós entendemos por corpo, para os gregos da época de Homero, era uma multiplicidade de partes, né? Eram os membros. E quando vai para a mente, mais ainda. Então, o tempo está acabando, mas basicamente a ideia é que o pensamento intrusivo, o pensamento estranho, ele é apenas uma de milhares de partes que constituem o ser humano. Então, a grande sacada é não se assustar com ele. Então, ter vamos dizer, paciência com esses pensamentos, levando para a ideia do Reale, esse pensamento é apenas um membro de milhares de outros, é apenas uma parte que não nos define totalmente. Acho que eu vou ter que fazer outro capítulo para aprofundar mais isso.